Fala pessoal, como eu tinha prometido para vocês, vou começar agora a resolução da prova de física da FUVEST. A FUVEST divulgou a prova aí meia hora atrás. Eu peguei as questões de física, resolvi rapidinho e estou começando a resolução agora com vocês, tá? Bom, eu achei uma prova tradicional do nível da FUVEST, algumas questões mais diretas aí, principalmente no começo da prova. Eu diria que as duas primeiras questões aí são mais diretas, outras um pouco mais trabalhosas, mas uma prova bem conceitual, tá? Uma prova um pouco diferente aí do que a gente está acostumado. Tirando aí umas duas questões, as contas eram bem tranquilas, tá? Algumas questões literais, outras questões que nem envolviam conta, tá? Tava uma prova nesse sentido um pouco mais tranquila para quem não gosta de fazer questões com muitas contas, tá? Então eu tô com a prova V, tá? Vou começar aqui pela questão 45 e ir até a 55, varrendo aí todas as questões da prova de física, beleza? Então, começando pela questão de número 45, era uma questão daquelas super tranquilas envolvendo dinâmica, tá? Movimento de queda livre, quando você joga uma pedra para cima, esse tipo de problema, tá? Então ele fala assim: considere as seguintes afirmações. Uma pessoa em um trampolim é lançado para o alto. No ponto mais alto de sua trajetória, sua aceleração será nula, o que dá a sensação de gravidade zero. Gente, isso aqui é uma besteira, né? Quando a pessoa é lançada para o alto, é como se a gente jogasse uma pedra para cima. A aceleração sobre ela é constante, é a aceleração da gravidade. O que acontece é que no ponto mais alto da trajetória, a velocidade é zero, é o chamado ponto de retorno, aquele momento em que instantaneamente o corpo que está subindo para, você sai com uma velocidade inicial, como você está com uma desaceleração, aceleração para baixo, te puxando para baixo, você vai desacelerando, sua velocidade vai diminuindo, até que lá em cima você atinge aquele repouso instantâneo e depois começa a cair. Então quem é zero, quem é nulo, a grandeza que é nula no ponto mais alto da trajetória é a velocidade, beleza? Afirmativa 2. A resultante das forças agindo sobre um carro, andando em uma estrada em linha reta, a uma velocidade constante, tem módulo diferente de zero. Também está errado, tá? Também está errado, porque quando ele fala que a velocidade é constante, a força resultante tem que ser zero, né? Tudo bem? Se a velocidade é constante, a aceleração é zero, então a força resultante é zero. E acabou, tá? Você pode pensar aqui tanto na primeira quanto na segunda lei de Newton, tanto o princípio da inércia, quanto a F igual a ma, se a velocidade é constante, não tem aceleração, logo a força resultante é zero. Tudo bem? Então, afirmativa 2, falsa também, tá? Aí, afirmativa 3. As forças peso e normal, atuando sobre um livro em repouso, em cima de uma mesa horizontal, formam um par ação e reação. Essa é a maior baboseira que eu já vi escrita em uma questão de uma prova da FUVEST na minha vida. Afirmativa totalmente falsa, Todo mundo, quando aprende terceira lei de Newton, ação e reação, aprende que peso e normal não formam um par ação e reação. Para formar o par ação e reação, você tem que ter um corpo A aplicando uma força em B e o B aplicando a força em A. A força peso, quem aplica a força peso sobre o livro é o planeta Terra, e a força normal, quem aplica sobre o livro é a mesa que está apoiando. Então, um não é o par ação e reação do outro, tá? Errada a afirmativa, e uma questão em que todas as afirmativas estão erradas. E aí a gente cai aqui na alternativa E. Nenhuma das afirmações é correta. É raro, né? Uma questão em que nenhuma das afirmativas é correta, mas nesse caso é isso que acontece, alternativa E, na questão 45. Era uma questão tranquila, eu diria que talvez a questão mais fácil da prova de física, viu? Talvez a questão 52 seja de um nível parecido, a gente vai chegar nela daqui a pouco. Mas era uma questão bem tranquila aí sobre leis de Newton, sobre dinâmica, tá? Bom, a próxima questão, que é a questão de número 46, é uma questão de estática, tá? É uma questão de estática muito parecida, inclusive, com o que caiu na Unicamp, Caiu uma questão de estática na Unicamp. Vou colocar aqui o enunciado da questão para a gente fazer. Então, aqui está o enunciado da questão 46. Uma questão de estática, tá? Ele coloca aí uma figurinha, para contextualizar um problema de uma garrafinha de água que está sendo pendurada aí por uns barbantes e outras coisas. E aí ele fala o seguinte, basicamente... eu não vou ler o texto da questão inteira, porque ele fala um monte de coisa aqui e tal, mas o que importa é a gente olhar para o palito 1, tudo bem? Você precisa olhar aqui para o palito 1 e
fazer o equilíbrio de forças do palito 1. Então, equilíbrio dessas duas forças, o equilíbrio de torques, na real, né? Não é o equilíbrio de forças, tá? Como que isso vai acontecer? Bom, se eu pegar esse ponto, considerar o equilíbrio de momentos de torques com relação ao ponto A, essa força-peso quer fazer o palito 1 girar no sentido anti-horário, enquanto que essa força F quer fazer o palito 1 girar no sentido horário com relação ao ponto A. Reparem que a força-peso tende a fazer ele girar no sentido anti-horário com relação ao ponto A, o ponto de apoio, e a força F vai querer fazer ele girar no sentido horário. Tá? Então, a força-peso no sentido anti-horário e a força F tenta fazer ele girar no sentido horário. Então, o que a gente vai ter que fazer é cancelar esses momentos. Então, o momento da força-peso vai ter que anular o momento da força F. Beleza? Eu poderia escrever que a soma dos momentos é igual a zero e convencionar que num sentido é positivo, no outro é negativo, mas eu prefiro igualar direto. O momento do peso vai ser simplesmente o peso vezes a distância dele até o ponto A. Né? Reparem que ele é uma força que é perpendicular ao braço. Então, simplesmente D. Já para a força F, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Nesse caso, eu prefiro fazer o seguinte. Eu decomponho a força F numa componente Fy e numa componente Fx. E apenas a componente que for perpendicular ao braço vai ser responsável pelo torque, pelo momento. Então, vai ser simplesmente Fy vezes D. Vezes D não, vezes L, desculpa. Que é a distância do ponto de aplicação da força até o ponto A. Apenas a componente perpendicular ao braço vai ser considerada para o momento, para o torque. Tá? Bom, mas quem é esse Fy? Ora, gente, é fácil perceber que esse ângulo θ está aqui. Ó. Tá? Com isso, a gente pode construir um triângulo retângulo aqui, ó, que eu vou construir, onde eu tenho F, Fy e Fx. E o ângulo θ aqui. E aí eu posso escrever que o cosseno de θ é Fy sobre F. De modo que Fy é F vezes cosseno de θ. E aí fica assim, ó, PD, peso vezes D, é igual a F cosseno de θ vezes L. Isolando F, a gente encontra PD dividido por L cosseno de θ, que vai ser a alternativa A. Questão 46, a resposta é a alternativa A. Tudo bem? Então é isso. Questão tranquila, né? Questão sobre equilíbrio de momentos, né? Muito parecida com a da Unicamp. A única diferença é que a da Unicamp a gente não tinha que considerar esse cosseno aqui, porque as forças eram todas perpendiculares ao braço. Tá? Mas, de resto, uma questão muito, muito parecida com o que caiu na Unicamp aí, quarta-feira. Tranquilo? Então, uma questão super tranquila, super tradicional que a gente está acostumado. Tá? Legal, então, questão 46 foi. Vamos agora para a questão 47, que eu acho uma questão... é uma daquelas questões que a gente vai comentar um pouquinho aqui, que eu acho que é um pouquinho... Não que eu acho uma pisada de bola da FUVEST, mas que eu considero um pouco diferente do que a FUVEST vinha cobrando nos últimos anos. Tá? Então, vamos lá. Por quê? Já vou adiantar. Essa questão, a gente vai precisar da fórmula do período do pêndulo simples. Né? O período do pêndulo simples é 2π raiz de L sobre G, onde L é o comprimento do pêndulo e G é a aceleração da gravidade. Né? Essa fórmula vale para oscilações com pequenos ângulos. Tudo bem? Acontece que, geralmente, quando a FUVEST cobrou isso nos últimos anos, ela deu essa fórmula no Not a Dot. E esse ano ela não fez isso. Tá? Então, um comentário importante para fazer. Nos últimos anos a FUVEST vinha dando essa fórmula quando ela cobrava, e dessa vez ela não deu, e você precisa dessa fórmula para resolver a questão. Tá? Dessa fórmula incluindo o fator 2π. Tá? Ano passado, por exemplo, caiu uma questão em que eles davam a dependência. Eles falavam que o período dependia da raiz de L sobre G, alguma coisa assim. Tá? Mas você não precisava, por exemplo, saber a expressão certinha envolvendo 2π, porque era uma questão ali de saber a relação entre, né, a relação de proporção. Aqui não, aqui é uma questão que você precisa calcular, então você precisa dessa expressão fechada. Tá? Então, isso aqui é um ponto importante para os próximos anos, a FUVEST indicando que ela exige
que o candidato saiba essa fórmula, porque ela não forneceu. Então, para as pessoas aí que vão prestar FUVEST nos próximos anos, vai valer a pena decorar essa fórmula. Tá? Vamos lá. Os smartphones modernos vêm equipados com um acelerômetro, dispositivo que mede acelerações a que o aparelho está submetido. O gráfico foi gerado a partir de dados extraídos por um aplicativo do acelerômetro de um smartphone, pendurado por um fio e colocado para oscilar sob a ação da gravidade. O gráfico mostra os dados de uma das componentes da aceleração, corrigidos por um valor de referência, que é uma constante em função do tempo. Com base nos dados do gráfico e considerando que o movimento do smartphone seja o de um pêndulo simples a ângulos pequenos, ele quer saber qual é o comprimento do fio aproximadamente. Gente, o que a gente vai fazer? Do gráfico, a gente vai tirar o período. A gente já conhece o G no Not a Dot, conhece o Π, está no Not a Dot, vai encontrar o L. Então, o que eu faço? Eu vou levar essa equação ao quadrado, a gente vai ter período ao quadrado igual a 4 π quadrado L dividido por G, de modo que L vai ser T quadrado G dividido por 4 π quadrado. Tá? Bom, aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa achar o período. Para a gente achar o período, a gente tem que ver aqui mais ou menos, né, uma oscilação completa. Então, vou pegar, por exemplo, ó, este ponto e este ponto. Aqui a gente tem mais ou menos, né, um período, eu diria aqui, de 1,3 segundos, 1,4 segundos, 1,5 segundos. Tá? Na primeira vez que eu fiz a questão agora há pouco, eu usei 1,5, só que aí eu obtive uma resposta um pouco longe das alternativas. Tá? Na verdade, perto de uma alternativa, mas usando 1,3, você chega numa alternativa precisa. Tá, mais precisa. Mas aqui, se você usar 1.3, 1.4, 1.5, você vai chegar na resposta correta de qualquer forma. O ponto aqui é que é uma questão de aproximação. Tá? A gente está mais interessado na ordem de grandeza do que no valor exato em si. Então, eu considerei aqui 1.3, mas vocês poderiam ter usado 1.2, 1.4, até 1.5. Acho que períodos aí nessa faixa teriam sido razoáveis para resolver a questão. Tá? Bom, então, o que vai acontecer? O L vai ser 1.3 vezes 1.3 vezes 10 dividido por 4. Opa, ficou ruim meu 4. Π ao quadrado vai ser 9. Bom, aí a gente vai fazer essas continhas. Fazendo essas continhas, se eu não me engano, vocês vão achar algo perto de 0,49 metros. O que vai levar vocês a assinalarem a alternativa C, 50 centímetros. Se vocês tivessem usado o 1.5, vocês teriam encontrado, quer ver? Vocês teriam encontrado a seguinte resposta. Vocês teriam encontrado 62,5 centímetros. Ia ter dado 0,625, 62,5 centímetros, que aí vocês aproximariam para 50 centímetros dessa forma. Tá? Então, usando períodos aí entre 1.3 e 1.5, que é o que dá para tirar mais ou menos do gráfico, vocês vão encontrar aí algo entre 50 centímetros e 60 centímetros mais ou menos, e aí vocês iam assinalar a alternativa C. Tá? Então, dois pontos importantes dessa questão, uma questão que não tem uma resposta única, né? Questão um pouco aberta, aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, analisando as alternativas, e também a exigência, né, dessa fórmula, que não é uma coisa tão comum assim na FUVEST. Geralmente, pêndulo é um tema recorrente nos últimos anos, mas geralmente eles fornecem a fórmula. Tá? Bom, então, questão 47, finalizamos. Vamos para a questão de número 48, que eu acho que era a questão mais trabalhosa da prova em termos de conta. Uma questão super tradicional do ponto de vista aí de potência, energia e coisas assim. Uma questão super, super, super tradicional. Tá? Mas vamos lá, vamos fazer ela agora. A questão de número 48. Nessa questão 48, eles falam o seguinte para a gente. Tá? Então vamos lá, vamos ler o enunciado da questão de número 48. Uma comunidade rural tem um consumo de energia elétrica de 2 MWh por mês. Para suprir parte dessa demanda, os moradores têm interesse em instalar uma mini usina hidrelétrica em uma queda d'água de 15 metros de altura, com uma vazão de 10 litros por segundo. Aqui, gente, antes de resolver o resto da questão, vamos para o Not a Dot. 1 kg igual a 1 litro, densidade da água. Portanto, a gente vai trocar o 10 litros por segundo para 10 quilos por segundo, para a gente já eliminar essa parte do problema.
Então a gente tem aqui, né, uma vazão de 10 kg de água por segundo. A gente já começa por aí. Tá? O restante do consumo seria complementado com painéis de energia solar que produzem 40 kWh de energia por mês cada um. Considerando que a mini usina hidrelétrica opera 24 horas por dia com 100% de eficiência, qual é o número mínimo de painéis solares necessários para suprir a demanda da comunidade? Ora, gente, ele está falando o seguinte. A comunidade consome 2 MWh de energia por mês. Tá? E aí o que ele vai fazer? Parte desses 2 MWh vão ser produzidos pela mini usina hidrelétrica que eles vão construir, e o que sobrar vai ficar para os painéis solares. Então o que a gente tem que fazer? A gente calcula a energia que vai ser produzida aí pela mini usina hidrelétrica, faz os 2 MWh menos esse valor que a gente encontrar, vai obter o restante. Esse restante é o que vai ter que ser produzido pelos painéis de energia solar. A gente divide por 40, né, que é a energia de cada painel, e encontra o número de painéis. Tá? Bom, como que a gente encontra a potência de uma usina hidrelétrica? A gente vai pegar e vai dividir a energia pelo tempo. A energia é a energia potencial gravitacional relacionada à queda da água, mgh. Como é uma usina de 100% de eficiência, toda a energia potencial gravitacional da queda da água é convertida em energia elétrica, dividida pelo tempo. E aí, gente, esse carinha aqui, ó, é a vazão. É a massa por unidade de tempo, é o quilograma por segundo. É os 10 kg por segundo. A gente chama de Z, beleza? Então, esse Z é 10 kg por segundo. Tá? O G é 10, o H é 15. Então, fica 10 vezes 10 vezes 15, que dá 1,5. 10 a terceira watts. Essa é a potência, né? Ou seja, 1.500 joules por segundo são produzidos nessa usina hidrelétrica. Né? É isso que significa. A gente pode pensar, então, a energia. Né? Em 1 segundo, você tem uma queda aí de 10 kg de água. Então, você pode pensar em 1.500 joules, 10 vezes 10 vezes 15, né? Em 1 segundo. O que dá essa potência aí de 1.500 watts, ou 1,5 10 a terceira watts. E como eu quero calcular a energia produzida no mês, né, em quilowatt-hora, em megawatt-hora, tanto faz, eu vou converter esse cara para quilowatt-hora, para quilowatt primeiro. Tá? Então, 1,5 kW. Essa é a potência produzida aí pela mini usina hidrelétrica. Aí, gente, para a gente achar a energia produzida em 24 em um mês, né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a potência vezes o tempo, beleza? E se a gente usar a potência em quilowatt e o tempo em hora, a gente vai ter a energia em quilowatt-hora, e aí fica mais fácil de trabalhar considerando as unidades do problema. Tá? Então vamos lá. 1,5 kW vezes o tempo é o 24 horas por dia ao longo de 30 dias. Tudo bem? E aí, quando a gente faz isso, a gente vai encontrar o seguinte, a gente vai encontrar uma potência de 1.080 kWh. Potência não, uma energia, desculpa, de 1.080 kWh. Tá? Não é mais potência porque eu multipliquei pelo tempo. Então, 1.080 kWh, que eu posso escrever como 1,08 megawatt-hora. Então, a energia produzida ao longo de um mês na usina hidrelétrica, 1,08 megawatt-hora. Então, olha o que eu fiz, gente. Eu calculei a potência em watts, converti isso para quilowatt, multipliquei pelo tempo em que essa usina vai funcionar para achar a energia em quilowatt-hora. Tá? E aí, repare que eu não passei para segundo. Se eu tivesse passado para segundo, eu obtenho joule, que ia me atrapalhar no problema. É muito mais conveniente a gente trabalhar em quilowatt e quilowatt-hora desse problema. Tá? No caso, até megawatt-hora. Tá? Eu tenho esse valor aqui. Bom, aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar os 2 megawatt-hora e subtrair esse 1,08. E aí vai dar 0,92. Esse 0,92 megawatt-hora, que eu vou converter para quilowatt-hora, 920 kWh, é a energia que está faltando para a energia que eu tenho que produzir no mês que está faltando para eu chegar nos 2 megawatt-hora. Tá? Por quê?
A comunidade precisa de 2 MWh por mês, que é o consumo deles. A mini usina hidrelétrica vai produzir 1,08. Está faltando 0,92 MWh, que é 920 kWh. E esses 920 kWh que estão faltando vão ser produzidos pelos painéis de energia solar. Eu quero saber quantos painéis de energia solar eu preciso. Então, eu vou pegar esse 920 e dividir por 40, que é a energia de que cada painel solar produz. Fazendo isso, a gente encontra o número de painéis solares. 920 dividido por 40, a gente faz essa conta e encontra 23. Então, a gente precisa de 23 painéis solares, que nos leva para a alternativa B de bola. Tá? Então, questão 48, uma questão um pouquinho trabalhosa, que envolvia aqui conceitos bem interessantes, então uma questão bem legal. Inclusive uma questão carinha do Enem. Se essa questão caísse no Enem, por exemplo, a gente não ficaria nada surpreso. Tudo bem? Então, uma questão bem criativa, gostei bastante dessa questão da FUVEST. Tá? A questão, eu diria, mais trabalhosa do ponto de vista de conta da prova. Tá? Existiam outras formas de resolver a questão, seguindo outros caminhos para fazer essas contas, que eu acho que seriam mais trabalhosos. Eu acho que esse caminho que eu fiz é o caminho que dá menos trabalho algébrico, menos trabalho de conta, né, para vocês fazerem. Tá? Bom, então vamos seguir agora para a questão de número 49, que é uma questão bem interessante, é uma questão sobre ondas, né, ondas estacionárias em corda, que é uma questão... Fazia tempo, né? Isso aqui não caía muito na FUVEST, mas é uma questão bem interessante. E, de novo, a gente precisa de algumas fórmulas para resolver essa questão, tá? Que a FUVEST geralmente dava quando ela cobrava. Tá? Por exemplo, a gente vai precisar para essa questão da fórmula da velocidade de uma onda em uma corda, que é a raiz da tensão na corda T pela densidade linear de corda μ. Densidade linear de corda é massa por unidade de comprimento. Tá? E geralmente, essa fórmula, quando ela apareceu aí nos últimos anos da FUVEST, ela sempre foi dada, tá? No Not a Dot. Na real que eu tô falando besteira, tá, gente? Ela foi dada no Not a Dot. A velocidade de propagação, a velocidade da onda propagando-se em uma corda é diretamente proporcional à raiz quadrada da tensão. É isso, é essa informação que a gente precisava ter, né? Que a velocidade da onda propagando-se em uma corda é diretamente proporcional à raiz quadrada da tensão, né? A densidade de corda não vai ser importante, vocês vão entender por quê, tá? Durante a questão. Então, eu estava falando besteira, tá? Estava falando que a questão não deu, não tinha prestado atenção direito, ela deu. Tá? Peço desculpas porque acabei de pegar a prova, então ainda não li tudo com tanto detalhe. Tá? Mas vamos lá. Ondas estacionárias podem ser produzidas de diferentes formas. Dentre elas, esticando-se uma corda homogênea fixa em 2 pontos, separados por uma distância L, e pondo-a a vibrar. É um típico problema aí de ondas estacionárias em corda. A extremidade à direita é acoplada a um gerador de frequências, enquanto a outra extremidade está sujeita a uma força tensional produzida ao se pendurar à corda um objeto de massa m0. Gente, para que serve esse objeto de massa m0? Ele serve para dar a tensão da corda. Porque quando ele fala que esse objeto de massa m0 é mantido em repouso, o que ele está falando é que a tensão da corda vai ser igual ao peso desse objeto. Né? Se a gente desenhar as forças que estão atuando sobre ele aqui, ó, a gente tira que a tensão na corda é igual ao peso. Então, a gente tira que a tensão é igual a m0g. Essa é a tensão na corda. E é isso que a gente vai usar na questão. Tá? O arranjo experimental é ilustrado na figura. Ajustando a frequência do gerador para F1, obtém-se na corda uma onda estacionária que vibra em seu primeiro harmônico. Então, antes de eu ler o resto da questão, vamos discutir algumas coisas aqui. Gente, quando ele fala que a gente tem uma onda estacionária vibrando no seu primeiro harmônico, significa que eu tenho um fuso apenas. É exatamente essa a figura que a gente vê na onda estacionária. Tá? Se eu tivesse, por exemplo, no segundo harmônico, eu teria algo assim, olha. No terceiro harmônico, seria algo assim. E assim por diante. Tá? E aí, como a gente está... A relação que a gente vai ter que estabelecer é... A gente precisa relacionar esse comprimento L da corda com o comprimento de onda. A questão é que, quando a gente está no modo fundamental, no primeiro harmônico, esse comprimento aqui corresponde à metade do comprimento de onda. O comprimento de onda eu teria que continuar aqui, ó, para fechar a oscilação completa. Então, a gente pode escrever que esse L ele corresponde à metade do comprimento de onda. De modo que eu posso escrever o comprimento de onda como sendo o dobro do tamanho da corda.
E é isso que acontece no primeiro harmônico. E aí eu posso partir para o famoso V igual a λf, para relacionar a velocidade de propagação da onda na corda com a frequência. Eu vou chamar essa frequência de F1. E aí, com isso, eu obtenho o seguinte. A raiz da tensão, que é m0g, dividido por μ, que é a densidade linear de corda, é igual a 2L vezes F1. De modo que eu posso escrever esse F1 como sendo 1 sobre 2L raiz de m0g sobre μ. E aí a gente já tem aí essa parte do problema resolvida. Tá? Bom, agora vamos ler então o resto do problema. Ao trocarmos o objeto pendurado por outro de massa emisão, observa-se que a frequência do gerador para que a corda continue a vibrar no seu primeiro harmônico deve ser ajustada para 2F1. Com isso, é correto afirmar que a razão emisão sobre M0 é. Então, o que ele está falando? Se eu trocar o bloquinho aqui por um outro bloco de massa emisão, eu vou precisar que o gerador de frequências vibre numa frequência que é o dobro dessa aqui, ou seja, 2F1, para que eu continue no primeiro harmônico. Gente, se eu mudar a massa desse cara, eu posso repetir todas essas passagens e eu vou encontrar uma nova frequência, que eu vou chamar de F'. Essa frequência F' vai ser a mesma coisa que está aqui. É a mesma coisa, a única coisa que muda é a massa que mudou. Agora não é mais M0, agora é emisão. Tá? E aí o que eu sei é que essa frequência é o dobro do F1. Eu sei que F' é o dobro de F1. E aí, então, eu copio o F1 aqui. E aí, vai cortar um monte de coisa. Eu não faço ideia do que eu coloquei M0 aqui. Não é uma questão de magnetismo, gente. Tá? Bom, e aí, ó, reparem que esse 1 sobre 2L vai cortar com esse. O μ é o mesmo porque a corda é a mesma. O G é o mesmo porque eu não saí do planeta Terra. E aí eu chego na seguinte equaçãozinha. Raiz de emisão é igual a 2 raiz de M0. Elevo isso ao quadrado, obtenho emisão igual a 4m0. E aí a razão emisão sobre m0 vai dar 4. Tudo bem? Vou escrever aqui emisão sobre m0 deu 4. E isso resolve a questão. Tá? Então, questão aqui bem interessante, né, sobre ondas em corda, né? E aí é só interpretar o enunciado com bastante calma, conhecendo essas relações, a gente chegava na resposta com certa tranquilidade. Alternativa E de elefante. Tá? Vamos agora para a questão de número 50. A questão de número 50 é uma questão de termodinâmica. Tá? Termodinâmica é um assunto aí que está caindo recentemente na FUVEST, nos últimos anos. Não tivemos uma questão de calorimetria nessa prova, mas tivemos a questão de termodinâmica. A FUVEST sempre cobra ou uma questão de calorimetria ou de termodinâmica. Às vezes uma de cada. Nesse ano só caiu a de termodinâmica. Tá? E aí é uma questão tradicional de termodinâmica. Né? Ele dá 3 transformações. Uma transformação isobárica de pressão constante entre A e B. Uma transformação isocórica ou isométrica de volume constante de B para C. E uma transformação isotérmica de temperatura constante de C para A. Tá? E aí ele faz várias afirmativas. Vamos começar pela afirmativa 1. E outra coisa importante, esqueci de falar, ele fala que a gente está falando de um gás ideal. Tá? Bom, na afirmativa 1 ele fala assim, o gás libera calor tanto na etapa de B para C, quanto na etapa de C para A. Gente, para a gente descobrir se o gás libera ou absorve calor, a gente vai usar a primeira lei da termodinâmica. A variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Se o calor for positivo, significa que o gás recebeu o calor. Se o calor for negativo, significa que o gás cedeu o calor. Tá? O trabalho vai ser positivo quando o gás se expande, negativo quando o gás se contrai, e a energia interna, né, a variação da energia interna vai ser positiva quando o gás aumenta a sua temperatura e negativa quando o gás diminui sua temperatura. Tá? Aí reparem, gente, que no processo de B para C, o volume não variou. É um processo isocórico. Por ser um processo isocórico, sem variação de volume,
O trabalho é 0. Tá? Com isso, a gente chega que ΔU é igual ao calor. O trabalho é 0. A gente tira então que ΔU é igual ao calor. Logo, se eu souber o sinal do ΔU, eu vou saber o sinal do calor. Como que eu sei o sinal do ΔU? Gente, o volume é constante e a pressão diminui. A temperatura tem que diminuir também. Tá? É só você lembrar do PV tipo of Autor, PV sobre T. Né? Isso aqui tem que ser igual a uma constante. O volume é fixo, então eu vou tirar ele da brincadeira. Se a pressão diminui, a temperatura tem que diminuir para compensar. Então, o ΔU é menor que 0. A temperatura diminuiu. A energia interna do gás diminuiu também. Portanto, o calor é negativo. Logo, no processo BC, o gás está liberando o calor. Tá? Agora, vamos olhar para o processo CA. No processo CA, de C para A, a gente tem uma transformação isotérmica. Numa transformação isotérmica, a temperatura é constante, de modo que ΔU é 0. Se ΔU é 0, a gente obtém a relação calor igual ao trabalho. Se ΔU é 0, todo o calor que foi dado ou retirado do sistema foi convertido em trabalho de alguma forma. Tá? Bom, e aí, como o volume diminui de C para A, o gás sofre uma compressão. O volume diminui. O trabalho é negativo. Se o trabalho é negativo e o calor é igual ao trabalho, o calor é negativo também. Portanto, tanto no processo de B para C quanto no processo de C para A, o calor é negativo, de modo que o gás está liberando o calor. A afirmativa 1 está verdadeira. Tudo bem? É assim que a gente determina, analisando uma transformação, o que está acontecendo com o calor. Tá? A gente analisa o que acontece com o trabalho e com a energia interna, e aí a gente tira o que está acontecendo com o calor. Beleza? Bom, vamos para a afirmativa 2. Na afirmativa 2 ele fala: o módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo, tanto em AB quanto em BC. O trabalho realizado pelo gás é não nulo, tanto em AB quanto em BC. Tá? O módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo, tanto na etapa AB quanto na etapa BC. Isso está errado. Está errado porque na parte BC, a gente já discutiu, né? O trabalho é 0. Então, quando ele fala que ele é não nulo, tanto em AB quanto em BC, ele está falando uma groselha, está falando besteira. Em BC, por ser um processo de volume constante, o trabalho é 0. Então, a afirmativa 2 está errada. A afirmativa 3 fala que o gás tem sua temperatura aumentada, tanto em AB quanto em CA. Gente, a gente acabou de discutir aqui para resolver a primeira que em CA a temperatura é constante. ΔU é 0, a temperatura é constante. Então, a temperatura dele não aumenta em CA. Já está errada a afirmativa. De A para B, sim, a temperatura aumentou. A gente discutiu isso aí na primeira parte do problema, tá? De B para C. Na real, não. Não, a gente não discutiu isso, desculpa, gente. De B para C ela diminui, de A para B ela aumenta. Reparem que de A para B, ó, a pressão é constante, então eu posso tirar ela dessa relação, e o volume aumenta, de modo que a temperatura tem que aumentar também. Tá? Então, até aqui estaria correta a afirmativa 3. Tá? Só que na etapa CA a temperatura é constante, porque é uma transformação isotérmica. Tá? Então, a afirmativa 3 está errada por causa disso. Tá? Então, apenas a 1 está certa, alternativa B de bola. Tá? Termodinâmica é um assunto que vem caindo bastante aí nos últimos anos da FUVEST, então vem se tornando aí um assunto importante para os candidatos estudarem ao se preparar para a prova. Tá? A questão 51 é uma questão muito tranquila para quem já estudou, né, lentes, né, para quem já estudou aí, né, os problemas de visão, né, estudou a miopia, hipermetropia, essas coisas. Para quem estudou isso, é uma questão super, super, super tranquila, né, que deu para o candidato resolver assim em menos de 1 minuto. Tá? Basicamente, ele fala aqui um texto explicando várias coisas e aí no final ele fala a parte importante. Tá? Pessoas míopes apresentam dificuldade de enxergar de longe. Ao focalizar objetos situados além do chamado ponto remoto, a imagem forma-se à frente da retina, conforme ilustrado na figura. E é esse que é o problema da miopia. Quando você tem miopia, a gente sabe, né, o cristalino aqui ele atua como uma lente convergente, e aí vem os raios de luz aqui, passam no cristalino e eles convergem para um ponto. O ideal é que esse ponto em que esses raios convergem seja a retina, beleza?
Porque é na retina que a imagem é formada e a gente converte isso, passa para o nosso cérebro e converte isso para a imagem que a gente enxerga. Tá? Então, o ideal é que esse ponto de encontro aqui dos raios que refratam pelo cristalino seja na retina. As pessoas que têm miopia, nas pessoas que têm miopia, isso acontece na frente da retina. Né? E aí elas têm dificuldade de enxergar objetos que estão longe. Tá? A hipermetropia é quando esse encontro acontece atrás da retina. E aí, quando acontece tanto no caso da miopia quanto da hipermetropia, quando a imagem não é formada sobre a retina, ela não é formada de forma nítida. E aí a gente tem dificuldade de enxergar. Tá? O que a questão quer que a gente determine é qual é a lente que eu preciso colocar, né? Onde eu tenho que pôr essa lente e qual seria o esquema, né? O desenho que ilustraria a situação. Gente, a gente precisa de uma lente divergente. Tá? E aí a alternativa B tem isso de forma precisa. O que acontece? A gente coloca uma lente divergente, que é uma lente de borda grossa, né? E o que ela faz esses raios aqui divergirem. E aí eles vão incidir sobre o cristalino mais abertos. E aí quando eles incidem sobre o cristalino mais abertos, quando o cristalino, que é uma lente convergente, fazer eles convergirem, eles convergem exatamente na retina. Então a gente precisa de uma lente divergente aqui, o óculos com uma lente divergente, para que a gente consiga divergir um pouco os raios antes de chegar no cristalino. E aí eles chegam no cristalino de forma mais aberta, e aí eles conseguem convergir para chegar na retina bonitinho. Tá? Então, para quem já sabia isso, é uma questão super tranquila. Só como curiosidade, se fosse hipermetropia, a gente precisaria de uma lente convergente. Tudo bem? Seria meio que o raciocínio inverso. Tá? Legal, questão aqui super tranquila. Tá? Bem legal essa questão. E se a gente for ver, né, o candidato que não soubesse o que é miopia, mas conhecesse bem ali a parte de lentes e as propriedades das lentes convergentes e divergentes, também conseguiria resolver essa questão. Tá? Então, a FUVEST fez uma questão aí que, para quem já conhecia esse assunto, ficou uma questão muito fácil. Para quem não conhecia, mas tinha um conhecimento legal de ótica, dava para resolver da mesma forma, interpretando o texto com calma e analisando a situação. Tá? Bom, gente, essa questão 52 é uma questão que parece estranha, mas ela é super, super fácil, tá, gente? Ele fala assim: dois balões negativamente carregados são utilizados para induzir cargas em latas metálicas, alinhadas e em contato, que inicialmente estavam todas neutras. Conforme mostrado na figura, os balões estão próximos, mas jamais chegam a tocar as latas. Nessa configuração, as latas 1, 2 e 3, respectivamente, qual vai ser a carga? Tá? Qual é a carga das latas 1, 2 e 3? Gente, essas cargas estão neutras. Mas quando eu aproximo um balão negativo aqui, eu vou induzir um aparecimento de cargas positivas aqui e cargas negativas aqui. A mesma coisa aqui desse lado. E como essas latas estão em contato, essas cargas negativas elas vão saltar da lata 1 para a lata 2 e da lata 3 para a lata 2. E aí no final a gente vai ter um negócio mais ou menos assim. A gente vai ter a lata 1 aqui, a lata 2 aqui e a lata 3 aqui. E a gente vai ter uma carga, eu vou chamar de mais que aqui, outra carga mais que aqui e uma carga menos 2Q aqui. Seria mais ou menos essa visualização que a gente teria. Tá? Porque a carga menos Q que eu deveria ter aqui junto com essa para dar a carga zero veio para cá, a mesma coisa aconteceu daqui para cá, e a gente tem essa situação. E aí a gente vai procurar a resposta que está na alternativa D. A carga 1 é positiva, a lata 1 está positiva, a lata 2 está negativa, a lata 3 está positiva, alternativa D. Questão super, 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 super tranquila. Tudo bem? Então, essa questão aqui de eletrostática, né, de eletrização, processo de eletrização, uma questão bem, bem tranquila. A questão de número 53 é a questão de circuitos da prova. Sempre cai uma questão de circuitos na FUVEST. E aqui, gente, eu acho que vale um comentário importante, tá? Porque é uma questão de circuito que não envolve conta, é uma questão de circuito que não envolve nenhuma equação, não envolve nenhum princípio da eletrodinâmica, tá? É só uma questão mesmo de vocês perceberem o que acontece nos circuitos, tá? Né? Fechando chavinhas, qual lâmpada acende, qual lâmpada apaga. Tá? E eu acho que isso aqui não é gratuito, a gente percebeu isso na Unicamp. As questões de circuito na Unicamp, que são assuntos do final do ensino médio, circuito elétrico, um assunto aprendido no final do ensino médio, né? Ou no final do segundo ano, ou ao longo do terceiro,
Na Unicamp, quando eles cobraram circuitos esse ano, eles deram textos explicando o que estava acontecendo, instruindo as pessoas o que fazer, apresentando fórmulas e coisas assim. Tá? E a FUVEST também cobrou uma questão aqui que não envolvia conta, não envolvia as equações em si. Tá? E eu acho que isso não foi gratuito, eu acho que isso foi porque a FUVEST se comprometeu, né, a não colocar questões dos últimos anos do ensino médio nas provas. Tudo bem que nessa prova da FUVEST a gente teve aí a próxima questão que vai ser uma questão aí de trabalho da força elétrica e tudo mais, que é um assunto também que entra aí nesse pacote, né, de circuito, que é um assunto que vai mais para o final do ensino médio. Mas, por exemplo, não caiu o eletromagnetismo, não caiu o magnetismo, que é um assunto usual na FUVEST, né, e não caiu justamente porque é o último assunto do ensino médio. Tá? Então, talvez essa questão do circuito tenha sido mais simples justamente por causa disso, né? Para não cobrar de forma tão... para não prejudicar os candidatos que foram prejudicados ao longo... os alunos, né, os estudantes que foram prejudicados ao longo desse ano de pandemia. Beleza? Bom, vamos lá. Em uma luminária de mesa, há duas lâmpadas que podem ser acesas individualmente ou ambas ao mesmo tempo. Cada uma funcionando sob a tensão nominal, determinada pelo fabricante, de modo que a intensidade luminosa de cada lâmpada seja sempre a mesma. Entre os circuitos apresentados, indique aquele que corresponde ao arranjo que permite o funcionamento conforme essa descrição. Gente, vamos lá. Basicamente, as lâmpadas podem funcionar individualmente ou ambas acesas ao mesmo tempo. Olhe para o circuito 1. No circuito 1, com a chave fechada, as duas lâmpadas funcionam. Com a chave aberta, nenhuma funciona. Então, ou as duas funcionam ou nenhuma funciona. Logo, não satisfaz a condição do enunciado de que elas podem funcionar individualmente ou ambas acesas. A do 2 satisfaz essa condição muito bem, né? Repara que se eu fechar as duas chaves, as duas funcionam. Se eu fechar só uma das chaves, só uma delas funciona. Então, o circuito 2 satisfaz legal, né? As duas lâmpadas funcionam em paralelo, sempre com a mesma DDP, não importa se a outra chave está aberta ou fechada. O circuito 2 aqui está bem legal. O circuito 3, se uma chave estiver aberta, nenhuma lâmpada funciona. Então, ou as duas vão funcionar com as duas chaves fechadas, ou nenhuma funciona com as duas ou uma chave aberta. Então, a 3, obviamente, não é. Na 4, vamos ver o que acontece na 4. Se eu fechar a chave 1, se eu fechar essa chave, deixar assim, olha o circuito, só essa lâmpada funciona. Isso está legal. Tá? Se eu fechar essa aqui e fechar aqui, deixando isso aqui aberto, as duas funcionam em série. Agora, é impossível eu encontrar uma situação em que esta lâmpada funcione, mas essa não. Porque se essa chave estiver aberta, não importa qual lugar eu fecho essa chave, eu não vou conseguir fechar o circuito. Tá? E aí essa lâmpada aqui não vai acender nunca. Tá? Então, é possível que só essa fique acesa, é possível que as duas fiquem acesas, mas é impossível que só essa fique acesa. Então, a gente joga essa alternativa fora. E além disso, quando eu fecho nos dois aqui, né, a tensão nessa lâmpada muda. Né? Quando eu estou fechado, só essa que está funcionando, a tensão nela é a tensão total. Quando as duas estão funcionando, a tensão nela é metade da tensão, porque essas lâmpadas estariam em série. Então já também daria problema aqui com essa condição que elas sempre funcionam com a intensidade da tensão nominal. Tá? Então a 4 está errada. A 5. Bom, se eu fechar aqui, ó, né, e deixar essa chave aberta, só essa lâmpada está acesa. Se eu deixar essa chave aberta, eu não vou ter nem circuito. Tá? E se eu fechar as duas, essa lâmpada vai estar em curto por causa desse fio extra que está aqui. Tá? Então, a gente pode fazer um paralelo entre a 4 com essa e ver que não tem como essa lâmpada funcionar e essa não. Essa aqui, para que o circuito funcione de alguma forma, essa chave tem que estar fechada. Tá? E aí, se essa chave estiver fechada e essa estiver aberta, essa lâmpada funciona. Beleza. Se essa estiver fechada e essa estiver fechada, essa lâmpada vai estar em curto por causa desse fio aqui, ó, que deixa a tensão aqui e a tensão aqui iguais. Ele puxa toda a corrente para ele. Tá? Então, de qualquer forma, manteria a mesma coisa. E se essa chave estiver aberta, não tem circuito, nenhuma lâmpada está acesa. Então, obviamente, essa aqui também não satisfaz a condição que o problema deu. A única que satisfaz é o circuito 2, né? Alternativa B.
Tá? Era uma questão fácil, tá, gente? Porque era fácil perceber que no circuito 2 elas estão em paralelo ali com as chaves, dá para funcionar direitinho, e as outras a gente consegue ver aí que não vai rolar, tá? Então, mesmo a pessoa que nunca viu aí circuito direito consegue resolver essa questão sem muito problema, tá? Então, alternativa B para a questão de número 53. Estamos quase terminando a prova, tá, gente? Agora a gente vai para a questão 54, que é uma questão de trabalho de força elétrica. Uma questão aqui bem legal, viu, gente? Gostei bastante dessa questão. Envolve aí o trabalho da força elétrica, o trabalho da força gravitacional. Uma questão aqui que eu parabenizo a FUVEST por essa questão, tá? Meus parabéns aí para a FUVEST pela questão. Então vamos lá. Gostei bastante dessa questão. O que ele fala? Ele fala assim: uma esfera metálica de massa m e carga elétrica mais Q descansa sobre um piso horizontal isolante em uma região em que há um campo elétrico uniforme e também horizontal de intensidade E, conforme mostrado na figura. Em certo instante, com o auxílio de uma barra isolante, a esfera é erguida ao longo de uma linha vertical, com velocidade constante contra a ação da gravidade, a uma altura total h, sem nunca abandonar a região do campo elétrico uniforme. Então, o que acontece? Você tem aqui a carga, aí ela é levantada, tudo bem? Aí ela se move aqui, sobe uma distância h, verticalmente. Ele quer saber, ao longo do movimento descrito, qual é o trabalho realizado pela força gravitacional e pela força elétrica. Gente, a força elétrica que atua sobre essa carga, ela, como a carga é positiva, ela aponta no sentido do campo. Essa é a força elétrica. E essa força elétrica, ela é perpendicular ao deslocamento. De modo que o trabalho dela vai ser zero. O trabalho da força elétrica vai ser zero. Lembrem, quando vocês têm uma força perpendicular ao deslocamento, o trabalho dela é sempre zero. Num campo elétrico, no caso do campo elétrico uniforme, para que o trabalho da força elétrica não seja zero, ela precisa se deslocar na direção horizontal. Se ela só se deslocar na direção vertical, você não vai ter trabalho da força elétrica nesse caso. Então o trabalho da força elétrica é zero. Já a força-peso é uma força que está apontando para baixo. E a bolinha é levada para cima. Como a bolinha se desloca no sentido oposto da força-peso, o trabalho da força-peso é negativo. Vai ser menos a força-peso vezes o deslocamento, que é h. Como a força-peso é mg, esse trabalho dá menos mgh. A gente pode pensar que o trabalho da força-peso é o negativo da energia potencial que ela ganhou. Ela ganhou uma energia potencial mgh. O trabalho do peso nesse processo é o negativo disso. É o negativo do ganho de energia potencial. Beleza? E aí a gente obtém essa relaçãozinha aí. Tá? O trabalho do peso é negativo, menos mgh, porque o peso aponta para baixo e o deslocamento da bolinha, da esfera, foi para cima. Né? Como esse deslocamento aconteceu na direção vertical, vamos ter um trabalho do peso. Tá? E como o campo elétrico é horizontal, deslocamentos verticais não vão gerar trabalho da força elétrica. Por isso ele é zero. Tá? Isso vai nos levar para a alternativa B de bola. 54, B de bola. Só um comentário, gente. Se essa partícula se deslocasse para na horizontal, o trabalho do peso seria zero e o trabalho da força elétrica seria Q vezes a diferença de potencial. Tá? E a diferença de potencial aí estaria relacionada a E vezes a distância percorrida pela carga. Tá? Então, seria esse o caminho para resolver o problema. Tá? Então é isso. Questão 54, alternativa B. Uma questão bem legal, simples, né? Sem dar trabalho, mas que se você não souber essas propriedades mais específicas, né, como funciona o trabalho certinho, como calcular trabalho da força elétrica, como que você relaciona a força elétrica com o campo elétrico, você não resolve a questão. Beleza? Legal. Agora a gente vai fazer a última questão da prova, questão de número 55, que também é uma questão que vale uma observação especial, que é uma questão de física moderna. É uma questão que a gente vai precisar usar a famosa equação do Einstein, aquela equação lá que todo mundo sabe, né, mas não aprende direito no ensino médio, porque não é nenhum assunto muito abordado no ensino médio. E aí é possivelmente a fórmula de física mais conhecida no mundo, né, e que as pessoas muitas vezes não lembram para resolver uma questão quando ela cai no vestibular, que é E igual a mc². Tá? E é essa equação que a gente vai usar para resolver o problema. Essa equação ela relaciona a massa com energia, é a conversão massa-energia, tá? Da relatividade do Einstein. Tudo bem? Mas vamos lá, ele fala assim:
A energia irradiada pelo Sol provém da conversão de massa em energia durante reações de fusão de núcleos de hidrogênio para produzir núcleos de hélio. Tá? Então aí, gente, ele falou conversão de massa em energia. Esse era o ponto que vocês tinham que sacar de usar essa fórmula. Bom, nos últimos anos, a FUVEST já cobrou essa equação, ela já cobrou essa fórmula. Mas sempre que ela cobrou, ela deu no NOT e ADOT. Esse ano ela não fez isso. Então é curioso, tanto a fórmula do pêndulo quanto essa fórmula E igual a mc², que a FUVEST vem cobrando recentemente, nos últimos anos. Nos últimos anos ela dava a fórmula no NOT e ADOT, esse ano ela não deu. Então é uma observação curiosa. Tá? Vamos lá. Atualmente, essas reações permitem ao Sol emitir radiação luminosa a uma potência de aproximadamente 4×10⁻26 watts. Supondo que essa potência tenha sido mantida desde o nascimento do Sol, cerca de 5 × 10⁻9 anos atrás, a massa correspondente àquela perdida pelo Sol até hoje é mais próxima de. Gente, ele quer saber qual é a massa perdida pelo Sol nos últimos 5 × 10⁻, 5 bilhões de anos, que é os 5×10⁻ anos. Bom, para isso, vamos calcular a energia perdida pelo Sol. A energia perdida pelo Sol vai ser a potência irradiada vezes o tempo em que essa potência foi irradiada. Então vai ser 4×10⁻26 watts. Como eu quero calcular esse cara em joule, eu vou passar o tempo para segundo. Então a gente tem primeiro 5×10⁻ anos vezes o tempo de um ano, que é 3×10⁷. Fazendo essa conta, a gente vai encontrar uma energia de... Vou fazer aqui a conta rapidinho. Repara que isso aqui vai ficar... vai dar 60. 10 elevado a 26 com 9 vai dar 10 elevado a 35. Com 7, 10 elevado a 42 joule. Que eu posso escrever como sendo 6×10 a 43 joule. E aí, gente, para achar a massa, é só a gente escrever que a massa perdida pelo Sol vai ser a energia perdida, energia irradiada, dividido por C². E aí vai ficar 6×10 a 43 joule dividido por C². Ele deu que a velocidade da luz no vácuo é 3×10⁸. Quando você eleva isso ao quadrado, vai dar 9×10⁻16. Isso aqui vai dar 0,66 10 elevado a 27 kg. Aí, gente, a gente vai para as alternativas. Eu poderia escrever isso aqui como 6,6 10⁻26, tá? Mas olhando que as alternativas aqui é 10⁻17, 10⁻27, 10⁻37, mais razoável a gente pensar que esse 0,66 pode ser arredondado para 1, né? E a gente tem algo aí da ordem de 10⁻27 kg, a alternativa C de cebola, para a massa perdida pelo Sol. Então olha que curioso, desde que o Sol existe, né, nos últimos 5 bilhões de anos, ele perdeu 5×10⁻27 kg. Ele perdeu muita massa, gente. Ele perdeu 10×27 kg desde sua criação, tá? Aproximadamente. Isso é muita coisa. E ele ainda é gigante. Então, vocês têm uma ideia do que é o tamanho do Sol. E, inclusive, é mais ou menos desse jeito que se estima o tempo de vida do Sol, tá? Eles pegam a massa atual do Sol, a massa de hidrogênio que tem no Sol, né? Fazem lá uma estimativa baseado na potência que ele emite, que a gente absorve aqui na Terra, por exemplo, tal, conseguem tirar mais ou menos a taxa, né, com que o Sol está queimando massa, e aí com isso consegue tirar o tempo de vida dele. Tá? Bom, gente, então é isso. Finalizamos a prova por aqui. Espero que você tenha tido um bom resultado. A prova da FUVEST claramente mais difícil que a prova da Unicamp, o que era esperado. Uma prova mais ou menos no mesmo nível dos anos anteriores, algumas questões bem tranquilas, outras um pouco mais trabalhosas. Eu destaco aqui questões mais difíceis, as questões 48, a 47 porque precisava saber uma fórmula um pouquinho mais desconhecida. A questão 49 também era uma questão complicada, tá? Eu classifico a questão 54 como uma questão muito legal e essa questão 55 também complicada porque você precisava conhecer essa fórmula aqui, tá? Então é isso, gente. Se você ficou até aqui, se inscreve no canal, dá uma força, compartilha com seus amigos, tá? Espero que você tenha tido bom desempenho. Na segunda fase eu volto para comentar a prova de física da segunda fase da FUVEST, da segunda fase da Unicamp,
da Unesp e de tudo que vai vir. Beleza? Então é isso. Muito obrigado por acompanharem até aqui e é isso. Até a próxima.